E para finalizar, chegamos aqui no assunto de segurança da informação, tá? Então, tudo que a gente viu até agora é para que a gente entendesse, né, o porquê a gente precisa se preocupar, né, com a segurança desse tipo de tecnologia, né? Então, aqui, por exemplo, né, o tipo 1, que é o utilizado em ambientes produtivos, você imagina o seguinte, né? Se você tem uma vulnerabilidade aqui no nível de hypervisor, né, e aí o atacante consegue derrubar suas VMs, consegue criptografar, fazer um ataque de ransomware, por exemplo, né? Ele pode parar o seu ambiente, ele pode inutilizar o seu ambiente, né? Ou se ele explora alguma vulnerabilidade aqui e consegue acessar o armazenamento, ele consegue pegar ali, né, informações que ele não deveria, né? Então, quais são os cuidados, né? Alguns dos cuidados que é recomendável que se tenha com virtualização, né? Então você tem que gerenciar as vulnerabilidades, esteja atento, né, às atualizações, os patches que são lançados para o seu hypervisor, tá? A comunicação entre as máquinas virtuais, né? Então às vezes você pode configurar uma rede virtual ali entre as máquinas para que elas se comuniquem ali de maneira mais rápida, mas você pode acabar sem querer omitindo essa rede ali entre as duas máquinas de um IDS, um IPS, por exemplo, tá? Então isso é importante ter em conta. Separação de papéis na administração, tá? Então nada de espalhar a senha de root para todo mundo utilizar, depois acontece alguma coisa e você não sabe quem foi, né? Então separa os papéis, quem vai ser o administrador, quem vai poder criar máquinas virtuais, quem pode gerenciar aquelas máquinas virtuais ali, um conjunto de máquinas virtuais menor, né? Então, separe os papéis na administração, tá? Para que você não tenha problemas, né? E com a conta de root, não deixe ninguém usar a conta de root, né? Por quê? Porque aí, como eu falei, o root não é ninguém. Então, quem fez alguma coisa com o root, ninguém sabe depois o que foi, né? Quem foi. Então, até se você tem lá um hypervisor, né? Aí você tem lá a senha de root, né? O que você pode fazer? Cria uma senha bem forte, né? Uma senha grande, né? Com mais de 10, aí 15 caracteres. E divide essa senha, né? Divide essa senha, guarda num cofre, né? Em 2 cofres diferentes, para que ninguém tenha acesso à senha de root por inteiro, né? Então tem ali um procedimento que permita com que isso aconteça, tá? Gestão de acessos, tá? Também é importante, o controle de superfície, tá? Quando eu falo aqui controle de superfície, né? Imagina só, você tem ali um ou mais hypervisors dentro da sua infraestrutura, né? E aí você deixa simplesmente a rede inteira, né, com acessibilidade a esse hypervisor, né? Dentro do hypervisor você tem ali, né, pelo menos os que eu já usei, você tem ali a possibilidade de configurar o firewall de host deles para aceitar a comunicação somente de determinados IPs, né? Então tem que ser os IPs dos administradores, né, da rede, que aí você vai garantir, né, um isolamento, né? Então, porque imagina só, o atacante domina a máquina do marketing e ele descobre que tem um hypervisor na rede, né, facilmente, né? Então é interessante que você controle ali sempre a superfície, tá? E criptografia, né? Então você pode criptografar os arquivos da máquina virtual, lembrando que você vai acabar fazendo backup, né? Então o backup precisa ser em claro, né? Não. É interessante que você criptografe, né? Para que se alguém roubar o seu backup, ou se alguém, por exemplo, conectar lá naquela máquina, naquele hypervisor, né? E fizer o download do seu disco virtual, né? Que esse disco esteja criptografado para que ele não seja aberto ali em qualquer lugar.